Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Dialog, obrigada, Distrito. Sou ex-cliente da Dialog, lá na Via Varejo. Eu vim, antes de fundar a Talent, né, e me tornar sócia, eu venho de uma trajetória profissional, principalmente no varejo, na Via Varejo, no Grupo Pão de Açúcar, onde eu liderei áreas de comunicação interna, de cultura e recursos humanos. Vim para a Talent em 2019. A Talent Comms é uma agência de comunicação focada em employer branding e em cultura organizacional. E eu fui convidada aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o papel da comunicação, sobre como a comunicação interna pode ser aliada na cultura organizacional e na experiência de trabalho. Pode passar aqui. Bom, pode voltar. Antes da gente entender o papel da comunicação e quais as tendências em comunicação interna, é importante a gente sempre olhar para as prioridades das organizações. O que as organizações estão priorizando e qual o movimento das pessoas ao buscar trabalho e continuar trabalhando neles. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que a McLean Company, que é uma consultoria mundial focada em recursos humanos, trouxe, mostrando como o Employee Experience, ou seja, a experiência de trabalho, prover uma excelente experiência de trabalho tem se tornado uma das maiores prioridades nas organizações. Não é à toa, porque atrair ficou cada vez mais difícil, e reter talentos também. Né? E as pessoas não saem da empresa só porque foram encorajadas aí pela Beyoncé. A gente sabe que isso está cada vez mais difícil. Olhando para o movimento das pessoas, o que elas esperam, passador, na experiência de trabalho, a McKinsey trouxe, no final do ano passado, e isso vem muito ao encontro do que eu, Caru e o time de Talent Comms tem visto lá no... Obrigada. A gente tem visto nas pesquisas de EVP que a gente faz na agência, que as pessoas estão famintas por coesão social, por propósito, por confiança. Elas querem entender a oportunidade de crescimento e aprendizado que ela tem dentro das organizações, se há um ambiente colaborativo, elas querem entender se o propósito dela está alinhado com o propósito da empresa, e também buscam, óbvio, segurança psicológica, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Então, em resumo, gente, as pessoas buscam... Para cá? Para lá? As pessoas buscam histórias querem fazer parte de histórias que fazem sentido, querem enxergar a verdade, coerência, consistência entre o que a empresa diz, as mensagens da empresa e a realidade da experiência de trabalho. Quer entender qual o impacto do trabalho dela num todo, num contexto muito maior. Então, é justamente aí que entra o papel da comunicação interna. É trazer clareza, né? Traduzir o discurso, o que foi verbalizado pela liderança, né? Trazer fidedignidade para isso. Trazer coerência, consistência, garantir que as mensagens que são distribuídas, seja em qualquer canal, em qualquer meio, elas estejam alinhadas e levem em conta a diversidade de ideias, de origem, de pensamentos, trazer coerência, né? Estimular, chamar a atenção da alta liderança e do RH e de todas as áreas para ter coerência entre discurso e prática. Para isso, a comunicação interna precisa cavar o espaço dela dentro dos momentos de grandes decisões de empresa. E ela também é papel fundamental da comunicação a transformação cultural. Um minutinho que eu estou me atrapalhando aqui. A transformação cultural. Papel dela é ajudar na transformação de comportamentos, de forma de jeito de ser e agir dentro da empresa, e, em outras palavras, fortalecer a cultura desejada, né? Porque se a comunicação não impacta na transformação do comportamento das pessoas, ela não está cumprindo bem o seu papel.
e também fazer as conexões acontecerem. E o que eu quero dizer com fazer as conexões acontecerem? É olhar sistemicamente e encontrar oportunidade de conectar a narrativa estratégica da empresa ao longo de toda a jornada dos talentos, priorizando, é claro, a experiência desejada. E quando a gente fala em priorizar a experiência desejada, a gente precisa levar em conta a empatia, a humanização, a diversidade e inclusão, os dados e, por que não, a digitalização. Né? Todos nós somos digitais hoje a gente nem fala, acabou a bateria do meu celular, hoje a gente fala, acabou a minha bateria, né? Já é extensão. Então, não dá para não levar em consideração o comportamento. Mas aqui eu vou parar um minutinho para fazer um parênteses e explicar o que eu quero dizer com narrativa estratégica. Que mensagens são essas? Narrativa estratégica é a história que conta a jornada de transformação das empresas. Né? Na narrativa estratégica, a gente tem propósito. Qual é a contribuição que a empresa quer deixar? Qual o legado que ela quer deixar para a humanidade ou para a sociedade? A visão estratégica, o que ela quer, como ela vai chegar lá? Quais os passos que ela vão dar, em que período de tempo? E quais os pilares estratégicos que sustentam essa visão? A cultura desejada. Cultura desejada não é bem a cultura vivida. Se ela for desejada, ok. Mas a cultura desejada é aquele comportamento que vai ajudar a entregar a estratégia. Né? São princípios que a empresa não abre mão, que dá justa causa, como respeito, integridade, ética, e são também comportamentos que as pessoas, a forma como a gente se relaciona dentro da empresa e com os nossos stakeholders, com os nossos clientes. Então, como que as pessoas devem agir com as pessoas que trabalham e com os nossos clientes. E o EVP, que é Employer Value Proposition, ou seja, a proposta de valor do empregador. O EVP, ele é a proposta de valor da marca empregadora. Então, marca empregadora, todo mundo tem. Basta você sentar no barzinho, perguntar como é que é trabalhar na Dialogue. Essa é a tua marca empregadora. Mas é isso que a empresa quer ser reconhecida. É dessa forma que ela quer ser olhada enquanto empregador. É dessa forma que ela vai conseguir atrair e reter os melhores talentos. Então, o EVP ele sempre vai responder a pergunta por que eu escolho e por que eu continuo escolhendo essa empresa para trabalhar. E o EVP ele pode ou não trazer atributos da cultura, né? Então, só para a gente fazer um disclaimer aqui de explicar o que é narrativa estratégica. Então, são essas mensagens que a gente, enquanto comunicação interna, precisa buscar oportunidades de conexão para além de canais e campanhas. A comunicação interna pode ser a grande guardiã das mensagens ao longo da jornada. Isso, eu posso dar vários exemplos aqui, mas ela precisa andar de mãos dadas com RH, com as áreas de employer branding, onde já tem, enfim, para fazer com que dê corpo e vida para essa narrativa, para fazer com que essa narrativa vire verdade, vire cultura e, por que não, promova a marca empregadora. Porque promover a marca empregadora internamente é papel da comunicação interna também. O employer branding começa dentro de casa, né? Nosso amigo Leandro vai falar um pouco mais disso aqui. Que oportunidades para também exemplificar a gente pode ter esse papel de fazer essas conexões? Então, assim, a carta de promoção que o RH entrega, que a liderança entrega, tem mensagem de cultura e marca empregadora ali dentro? A carta de boas-vindas está conectada com essas mensagens? Né? O site de carreira, afinal de contas, o programa de atratividade interno está lá também. Está falando com as pessoas? Está falando a mesma coisa? Então, quando a gente fala em employer branding, a gente está falando em a conexão perfeita entre comunicação para atração e comunicação interna. As coisas estão conectadas. Então, é o tempo todo buscar essa conexão ao longo da jornada, seja nos materiais e mensagens, seja na arquitetura, seja na voz da liderança, em como que a gente brifa a liderança, mas ela precisa fazer sentido o tempo todo em todos os pontos de contato. Porque quando a gente faz isso, gente, a gente dá sentido, a gente dá o porquê das coisas para as pessoas.
E por mais operacional que as pessoas, o cargo de algumas pessoas, a função de algumas pessoas nas empresas, elas precisam entender o porquê para se engajar, para entender que faz parte de uma história maior e dar o seu melhor. E também sentir essa experiência de trabalho. Um exemplo muito claro que amarra todas essas pontas é o Carrefour. Carrefour ele tem um propósito super nobre, que é mudar a forma como o mundo se alimenta, liderar a transição alimentar no mundo. Quando ele tem esse propósito, ele estruturou algumas estratégias, e entre elas um movimento que chama Act for Food, que é um movimento global também, que vai trabalhar para a produção de alimentos que priorizem a saúde, a sustentabilidade, a rastreabilidade, o desenvolvimento dos pequenos produtores, o não desperdício. Então, quando a gente consegue comunicar com aquela pessoa que está lá no supermercado, que a função dela é colar um adesivo de QR Code nas frutas, e dizer para ele que a função dele é muito maior que essa, que é exatamente dar ao cliente o acesso a essa rastreabilidade desse produto e entender o quão saudável esse produto é, ele vai entender que o trabalho dele tem muito mais sentido, que ele está contribuindo para uma coisa muito maior. E vai exercitar o que eles têm de comportamento desejado, de cultura desejada, ou servir o cliente com paixão, com muito mais naturalidade. Então, é sobre isso, sobre conexões. E aí entra como que a digitalização ajuda em tudo isso. Eu já falei lá atrás que a digitalização ela ajuda na experiência, afinal de contas, todos somos digitais, mas a digitalização, e por isso que empresas como a Dialog vieram para ficar, ela tem uma série de outras vantagens que vão ajudar a gente a melhorar essa experiência de trabalho e fazer essas conexões acontecerem. Ela alcança, ela inclui. Recentemente, a gente recebeu na agência, o Léo está aqui comigo, ele que trouxe essa solução de falar com semi-analfabetos, né, em um cliente nosso. A gente usou a inteligência artificial para gravar áudios com linguagem super acessível, super informal, para passar as mensagens, dialogar com essas pessoas. Então, ela consegue ajudar a gente a alcançar. Digitalização organiza, como o Helder já disse, que pode ser muito além, e também ao longo de toda a jornada, né, usar esses recursos, quando a comunicação contrata uma Dialog, usar o recurso para a empresa como um todo, para favorecer essa experiência de trabalho. Né? Então, ela organiza, ela agiliza, ela escuta, a gente precisa exercitar a comunicação bottom-up, então, a escuta é super importante para a gente conseguir favorecer todo o resto que eu já disse, customiza, né, e interage e, claro, mensura. E, óbvio, ela vai impactar na experiência, na produtividade, no engajamento e no resultado. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigada. Acho que é isso, conexão muda tudo e bora se conectar aí. Obrigada. Valeu, Thaís, muito bom, muito bom. Thaís que começou aí dando esse banho de loja na gente, colocar a gente na mesma página para as discussões que a gente vai ter também a seguir. Agora a gente vai falar com o Leandro que está aqui representando a EBB, como eu disse no começo, é o nosso principal, a principal plataforma de employer branding no Brasil. E a gente está muito feliz de uma parceria que a gente vai anunciar daqui a pouquinho, aguardem, fiquem aí. Porque quando a gente pensa em comunicação interna, a gente avista novas fronteiras hoje em dia. Então, desde employer branding, ESG, diversidade, tem toda uma camada, e várias camadas, aliás, que os profissionais de comunicação interna têm de desafios no dia a dia. Leandro vai falar agora um pouco sobre employer branding, né, Leandro? Vai que atua. Obrigado, Éder, Dialog, os meus companheiros aqui. Boa noite a todos, boa noite quem está aqui presencialmente, quem está online. É um prazer enorme aqui estar com vocês hoje. Eu não vou ter problema com o passador, porque só tem um slide, então está tudo tranquilo, eu me livrei dessa. Meu nome é Leandro Pilati, hoje eu sou CEO e fundador da Vox Story, que é uma empresa voltada a ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, de maneira mais eficaz, através das técnicas de apresentação, ou seja, os pilares da oratória e do storytelling. Então, resolvi pegar os anos de experiência e partir para esse novo desafio. Eu estou aqui hoje para falar de Employer Branding, porque minha última posição, super recente, foi como gerente nacional de Employer Branding na JTI, uma multinacional da área do tabaco.
Então, fiquei aí quase 12 anos, 5 anos e meio na Philip Morris e mais quase 6 anos ali na JTI. Então, tive o prazer ali de liderar essa área que eu também me apaixonei. Então, hoje eu sou professor e parceiro ali da Employer Branding Brasil. Meu amigo Caio Infante, com quem eu trabalhei, ele mandou um abraço para todo mundo, infelizmente não pôde estar presente hoje, então, com muito orgulho, estou representando. Vamos lá, esse assunto me interessa bastante, eu gosto muito, e é uma felicidade trazer esse assunto do Employer Branding para esse tema aqui hoje, que fala da comunicação interna, exatamente porque, quando a gente fala de Employer Branding, é o processo de criação de uma empresa onde as pessoas enxergam ali uma empresa diferente, única para se trabalhar. Então, como que você cria isso? Seja para os candidatos, ou seja, para as pessoas quererem trabalhar na empresa, ou seja, para os colaboradores se orgulharem, quererem continuar na empresa, né? Se engajando por aquela companhia. E nesse sentido, é aí que vem aquela diferenciação do candidate experience, ou seja, a experiência do candidato de fora, e do employee experience, ou seja, os candidatos, os colaboradores, né, desde que eles entram ali na empresa, para dentro. E é aí que tem essa sinergia, a necessidade de ter essa sinergia entre employer branding e comunicação interna, exatamente para que as ações de employer branding possam chegar perfeitamente ali para todos os colaboradores. E aí você, obviamente, você se utiliza ali de todos os canais, e essa sinergia é extremamente importante. Quando a gente tem, então, avanços tecnológicos na área de digitalização, esses avanços na área de comunicação interna, a Dialog está aí para falar um pouco sobre isso, aí eu tenho uma potencialização ainda mais das ações de employer branding chegando ali para esses colaboradores, né? Bom, a gente sabe ali, eu trouxe algumas histórias, eu acho que é importante exemplificar, então eu gosto dessas exemplificações. A gente sabe que muitas empresas ainda não têm employer branding, outras têm employer branding, mas ainda tem aquelas dúvidas conceituais, e outras estão um pouco mais avançadas. Eu quero trazer um pouco dessa experiência que eu tive ali na JTI como gerente, onde a gente tinha vários aspectos positivos. Claro que quando a gente começou ali com o employer branding, mais efetivamente, nem tudo eram flores, a gente foi aprendendo muito ao longo do processo. Todo mundo sabe que, diferente da comunicação, o employer branding é algo novo, né? Então muitas empresas ainda estão aprendendo, mas qual que foi a experiência positiva com comunicação interna? A partir do momento que a gente delimitou claramente o que era comunicação, o que era employer branding, todas as lideranças passaram a entender isso, nós tínhamos da área de employer branding reuniões periódicas com a área de comunicação interna. Isso era muito importante para quê? Para fazer o alinhamento do que seria comunicar, não só internamente, né? Porque lá, a maioria das empresas, a comunicação interna e externa, então a gente fazia esses alinhamentos exatamente com o departamento de comunicação para deixar muito claro o que seria comunicado, quais canais seriam utilizados. Então, lá na JTI, a gente tinha lá na fábrica, desde os mais simples ali, os murais, as TVs corporativas. Aliás, preciso indicar lá a Dialog, né? Não trabalho mais lá, mas deixa comigo, tá? Porque estavam precisando ali de uma plataforma como essa, que integrasse tudo, mas desde todos os outros canais, enfim, né, que todos vocês conhecem de comunicação interna. Então, essas reuniões periódicas eram fundamentais para definir o que a sua está fazendo, o que a sua está fazendo, aonde tem a sinergia, aonde que eu vou te ajudar. Um exemplo disso foi quando, em 2021, a gente lançou, dentro da área de Employer Branding, um podcast voltado para falar sobre as experiências dos colaboradores e também poder ali divulgar, né, uma plataforma para a gente disseminar nossa proposta de valor do empregador, nosso EVP, o chamado EVP, Employer Value Proposition. Surgiu da onde essa ação do podcast dentro da área de Employer Branding? Exatamente de uma pesquisa feita pela área de comunicação interna. Então, a área de comunicação interna desenvolveu uma pesquisa onde, dentre vários resultados, 2 eram: as pessoas tinham interesse de saber mais sobre as histórias dos outros colaboradores, e, além disso, podcast era uma mídia que as pessoas, no seu dia a dia,
consumiam bastante, tinham interesse de ter ali na empresa. E olha que interessante, porque não teve nenhuma vaidade de que, eu como comunicação vou assumir, eu vou lançar o podcast. Não. No momento que a gente definiu claramente que o podcast seria usado para divulgar as histórias dos colaboradores, disseminar o EVP, ficou claro o papel ali do Employer Branding nessa plataforma, com, claro, total apoio dentro do departamento de comunicação interna. Então, é extremamente importante essa sinergia entre os departamentos. E o tema de hoje, quando a gente fala da cultura corporativa, tem não somente uma sinergia, mas como uma interdependência. Então, eu vou explicar o porquê que eu acredito muito nisso, enfim, né? E isso é verídico. Então, a gente sabe da diferença, né? A própria Thaís falou aqui. Então, cultura é como as pessoas trabalham, vivem, né? O quanto as pessoas se comportam dentro de uma organização. E a proposta de valor do empregador, o chamado EVP, é os motivos pelos quais as pessoas querem trabalhar na sua empresa ou permanecerem na sua empresa, continuarem ali na sua empresa. Muito bem. Por que existe essa interdependência? Porque é exatamente da cultura que o EVP identifica e extrai exatamente as promessas de valor reais, tangíveis, que fazem com que aquele colaborador veja aquela empresa como uma empresa única, diferente para se trabalhar. Leandro, você tem um exemplo para ficar mais claro aqui? Então, para quem está ouvindo a gente ali no online, presencial, sim, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa. Isso que eu vou falar só acontece na França, tá? Então não acontece aqui no Brasil, não. Então a gente começa a se identificar, mas vamos dar um exemplo de uma empresa que tem uma cultura forte, onde as pessoas, elas vivem ali o protagonismo. Então, no seu dia a dia, as pessoas buscam se desenvolver individualmente, coletivamente, as pessoas são proativas. Vamos imaginar uma cultura exatamente dessa maneira, tá? E aí as pessoas fazem isso e elas se reconhecem porque elas veem as oportunidades frequentes dentro da empresa para os próprios colaboradores. Então, eles percebem e a empresa dá essa oportunidade, as pessoas começam a crescer dentro daquela empresa. Muito bem. Nessa empresa, eu tenho um EVP, né, muito bem traçado estrategicamente, e dentre alguns pilares, vamos dar o exemplo que um dos pilares é o pilar do crescimento. Então, a empresa, ela realmente proporciona esse crescimento para os seus colaboradores. Então, é uma promessa ali para essas pessoas. E as pessoas percebem, veem os seus colaboradores, seus parceiros indo para fora do Brasil ou dentro do Brasil, mudando de função. Muito bem. E aí, eu tenho esse EVP, eu tenho esse pilar do crescimento, tenho as ações de Employer Branding acontecendo. Dentre as ações de Employer Branding acontecendo, sejam externas, como, por exemplo, lives feitas com colaboradores para divulgar para fora como que esse crescimento acontece, ou internas, como, por exemplo, o próprio podcast que eu falei, o reconhecimento de quem está sempre aproveitando lá os treinamentos e desenvolvimentos da empresa. Então, isso é feito com uma certa frequência, até com a ajuda da comunicação interna. Muito bem, então está tudo redondo ali, né? Mas aí realmente muda a diretoria, vou dar um exemplo, uma diretoria de vendas. Mudou a diretoria de vendas, entra uma diretoria de um novo mercado, de fora. E aí os colaboradores daquela diretoria começam a perceber que as oportunidades já não são mais frequentes, elas estão sendo oferecidas para pessoas de fora, que estão vindo até às vezes do concorrente, da onde aquela diretoria trabalha. Como eu falei, isso acontece na França e provavelmente ali na Itália, no Brasil, isso não acontece. Então, vamos seguir nesse exemplo. As pessoas começam a não se enxergar. Então, elas percebem que a avaliação de desempenho não está mais tão transparente como no início. Elas começam a perceber que pessoas próximas à diretoria são promovidas e não necessariamente os top talents, como acontecia anteriormente. E aí, esses colaboradores, eles passam a agir um pouco diferente. Começam a não procurar mais o desenvolvimento, nem individual, nem em equipe. Eles começam ali nos corredores, começam a rolar a rádio peão ali, a insatisfação, começam a avaliar propostas, alguns até começam a ir para outras empresas. Muito bem. Só que as ações de Employer Brand, elas continuam acontecendo. Vocês ouvem muito o pessoal da Employer Brand Brasil falar que a Employer Brand é estratégico.
Employer Branding não é feito de ações pontuais, como, por exemplo, só o crachá ou o post ali nas mídias sociais. Vocês ouvem muito falar sobre isso. Muito bem. Continua havendo, as ações de Employer Branding continuam rolando para a empresa toda, porque o pilar crescimento é um pilar importante, isso ainda acontece na empresa, e as ações continuam acontecendo, inclusive para aquela área onde esses problemas estão ocorrendo, como eu citei para vocês. Qual que é o problema de tudo isso? Quando isso acontece? Tem uma frase famosa do Peter Drucker, que ele fala, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, é exatamente isso. Apesar do pilar crescimento ser importante, ser uma promessa de valor importante para os colaboradores, isso, de certa forma, ainda acontecer naquela empresa, você percebe que a cultura, ou seja, a forma como as pessoas passaram a agir, passaram a se comportar naquela empresa, estão indo na contramão daquele pilar, daquele EVP. E isso, claro, não necessariamente por causa da cultura, eu tenho um processo ali que está errado, que tem que ser revisto, tudo bem, mas o que está acontecendo é que a cultura está em dissonância com aquela promessa que está sendo passada para o colaborador, com toda a ajuda da comunicação interna, e até para fora da empresa. Então, a Suzy Claverie, que também do EBB, ela fala muito que, uma frase dela, né, inclusive, implementar ações de EB, implementar EB sem o respaldo da cultura é uma morte anunciada, é um suicídio. E é exatamente isso. Então, por isso que eu fiquei feliz de falar do Employer Brand aqui com vocês, porque exatamente a importância, e eu acho tão bonita essa área, e realmente me apaixonei muito por essa área, porque você precisa ter, primeiro, o apoio de toda a liderança, você precisa ter o apoio de todos no entendimento do que é Employer Branding, para as ações de Employer Branding, como, por exemplo, uma área de comunicação interna, a necessidade fundamental dessa sinergia. Então, quando eu tenho uma cultura forte, quando eu tenho essa sinergia, eu vou ter um EVP forte. E aí eu vou ter ações de Employer Branding muito mais, com muito mais sentido para aquela empresa. Então, um pouco dessa visão da Employer Branding, não de uma forma genérica, mas especificamente com a cultura e com a comunicação interna que eu queria trazer para vocês. Queria só aproveitar nesse encerramento para falar, então, fazer um pré-lançamento aqui, né, Éder, na plataforma da Employer Branding Brasil, que é exatamente naquele link que vocês estão vendo do slide, em cima do logo da Employer Branding, a gente está lançando ali um quiz, chama um quiz de maturidade de Employer Branding, em parceria ali com a Dialog, dentro da plataforma, onde as empresas podem acessar, as pessoas podem acessar, responder algumas perguntas, e lá vão descobrir os 4 níveis ali de exploração, desenvolvimento, nível avançado ou de maestria, que a sua empresa está com relação ao Employer Branding dentro da sua empresa. Aí depois você recebe um e-mail com dicas de como fazer para mudar ali de estágio, então você consegue ter essa interação, então exclusivamente para vocês esse pré-lançamento, e agradecer imensamente, que ele é o meu QR Code do meu LinkedIn, lá tem a Vox Story, então sigam ali, por gentileza, a Vox Story, então é um prazer enorme participar aqui, como diz o Jô Soares, com essas feras aqui, né, o louco. Então, obrigado demais pela oportunidade, viu, Ade? Representar a Employer Brand Brasil aqui. Valeu. Valeu, Leandro. Deixou, acho que, a cabeça de muita gente fritando por aí. Já tem uma pergunta que eu vou deixar engatilhada para o final, que é fala sobre liderança, chegar na diretoria, como é que comunicação interna. Vamos lá, vamos esperar. Mas acessem ali, hoje é pré-lançamento, a partir de segunda-feira a gente vai colocar no ar para todo mundo acessar, a gente vai fazer um barulho em cima disso, que é o employerbranding.com.br/quiz maturidade EB, que, como o Leandro disse, vocês respondem a algumas perguntas e a partir dali vocês vão descobrir o nível de maturidade de Employer Branding na empresa de vocês, são 4 níveis, e aí depois começa um trabalho de poder dar suporte, poder ajudar vocês. Não é um curso, não vamos cobrar, fiquem tranquilos, a gente quer ajudar a transformar de fato o mercado aí, a gente fazendo a nossa parte. Bom, para continuar esse papo, a gente vai falar sobre... a gente vai continuar falando sobre cultura, a gente trouxe aqui uma parceira nossa há bastante tempo,
A gente trouxe a Vanessa, que é da Livelo, para enriquecer essa discussão. Livelo, que é acho que uma das primeiras, é bastante antiga, ali no nosso 2019, né, Vanessa? Há bastante tempo, está com a gente. E ela vai contar um pouquinho aí da trajetória e sobre comunicação interna e cultura. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Quem está aqui no escritório, né, presencial, quem está em casa, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Fica à vontade. Vamos lá. Deixa eu só ver como passa aqui. Ótimo. Bom, então, me apresentando. Eu sou psicóloga de formação, então não faço parte do mundo de comunicação interna, já chego falando isso. Caí de paraquedas nesse mundo em 2018, quando eu aceitei o desafio de trabalhar na Livelo. E digo que é um dos melhores desafios que eu venho vivendo na minha vida profissional, né? Eu já tinha passado por comunicação interna, mas muito como uma área parceira, porque eu sempre trabalhei na área de RH, com desenvolvimento organizacional, e sempre vi muito sentido de contar história, né? Então, eu sempre fui muito parceira da área de comunicação interna nas minhas experiências anteriores. E na Livelo, eu consegui construir uma visão mais macro, né, da estratégia, do que hoje eu chamo de trazer a comunicação interna e a cultura organizacional caminhando lado a lado. Eu não vejo a área de desenvolvimento organizacional e a área de cultura desenvolvendo projetos e iniciativas relevantes para o negócio sem ter uma área de comunicação interna forte e estratégica atuando ali, olhando para quais são os desafios da cultura, quais são os desafios do negócio, né? Acho que não dá. Eu penso muito, você falou disso, e eu concordo plenamente, eu trago a referência aqui do Simon Sinek. Quando a gente vai desenhar qualquer coisa, né, pensando em iniciativa e projeto, a gente precisa pensar por que isso está sendo feito, depois a gente vai olhar o que e como a gente vai fazer. E aí a área de comunicação interna permeia todo o processo, né? Então, quando a gente olha de estratégia, a gente fala de cultura, eu preciso ter uma área de comunicação forte que vai respaldar tudo isso para desenhar uma excelente experiência, porque não dá para a gente falar de cultura simplesmente falando com a missão, com a visão, propósitos, atributos culturais, colocando numa parede, ou simplesmente mandando um e-mail. As pessoas vivem o dia a dia, então é a partir da experiência. Eu trouxe aqui, acho que um pouco de dois, três cases, eu pensei em um outro, conforme vocês foram falando, que eu quero compartilhar com vocês do que a gente faz aqui na Livelo. Só para contextualizar, né? Não sei se todo mundo conhece a Livelo. Livelo é uma das maiores empresas do programa de recompensa no Brasil. Estamos aí, no slide está há 5 anos, mas completamos 6 anos de mercado agora. Fazemos parte de um ecossistema do Banco do Brasil e Bradesco, aí numa holding Alopar, com Alelo, Veloy, acho que vocês devem já ter ouvido falar. Nós temos mais de 20 milhões de clientes e participantes, mais de 800 mil itens no catálogo disponível, mais de 340 parceiros estratégicos disponíveis na nossa plataforma, e é o único parceiro, né, a única plataforma que consolida os maiores programas de milhagem, né, do Brasil e do mundo. Mais de 430 colaboradores, esse é o nosso público, é uma empresa que vem crescendo rapidamente, desde que iniciou sua jornada no mercado. Nós nascemos como startup e hoje já estamos muito bem consolidadas no mercado. E quando eu cheguei na Livelo, acho que é legal trazer esse storytelling, porque diz muito sobre o que a gente tem hoje, né? A gente trouxe uma história de comunicação a partir de um desenho de estratégia organizacional, inclusive. A gente começou a falar de cultura organizacional a partir de um viés de onde a gente quer chegar como empresa, quais são as estratégias, qual é a estratégia desse negócio, o que a gente precisa fazer para chegar lá. Porque eu concordo plenamente com essa frase que você trouxe, né? Se a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, quando eu olho para cultura e comunicação interna, elas andam lado a lado, né? Elas geram vantagem competitiva para o negócio, elas impulsionam a estratégia e a entrega de resultado. Se eu não comunico de forma clara e efetiva onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá, a gente não tem engajamento, a gente não consegue ter entregas de resultado de uma forma sustentável, né?
E aí, nesse sentido, acho que, trazendo um pouco da minha história que eu comentei, quando eu cheguei na Livelo em 2018, a gente tinha acabado de começar a desenhar cultura organizacional a várias mãos, né? Um trabalho com uma equipe multidisciplinar de diferentes níveis dentro da organização, de diferentes áreas. Foi um trabalho iniciado em 2017, que foi pausado para a gente construir qual era a estratégia da organização antes de olhar para a cultura. E aí, em 2018, quando eu chego na Livelo, eu recebo como principal desafio a comunicação e a sustentação dessa cultura, né? Que legal, né? Baita desafio. Ótimo, eu gosto de desafio, então vamos lá. E a gente começou a pensar em toda a jornada dessa comunicação, né? Dessa experiência de comunicação. Então, como que eu vou contar sobre essa cultura? Eu vou simplesmente mandar um comunicado, colocar lá na parede qual é a visão, qual é o propósito, os atributos culturais? Não, de forma nenhuma. A gente fez um super evento de lançamento dessa cultura. A gente desenhou experiência para as pessoas vivenciarem, de fato, quais eram os elementos dessa cultura e todo, obviamente, um plano de comunicação que sustentasse, né, a profundidade, a conexão dessa cultura no dia a dia. Não foi um trabalho simples, né? Ele continua, ele é constante, ele iniciou em 2018, mas ele é presente no nosso dia a dia até hoje. A gente fez naquela época uma revisão importante de quais são os processos, símbolos e ferramentas, e aí entra a Dialogue logo em 2019, por isso que eu comentei, foi 2019, porque a Dialogue chega como parceira da Livelo para sustentar essa transformação cultural, né? E a gente olha para essa comunicação como um desenho constante de experiência, né? Então, como eu estou comunicando, quais são os canais que eu estou comunicando, quais são as ações de desenvolvimento que eu estou implementando para os diferentes níveis, como eu estou usando a liderança para, de fato, ser o exemplo no dia a dia das práticas e dos comportamentos, dos nossos atributos culturais. Não é uma ação spot, né? É uma série de iniciativas. Por isso que eu trago muito fortemente comunicação interna como uma protagonista da experiência do colaborador, né? Não é um comunicado. Comunicação interna está presente em tudo. É experiência, é a construção do EVP brilhante, né? Sem um EVP, se o EVP for construído sem uma cultura forte, a gente comunica o quê? Para quê? Qual o valor que a gente gera para o negócio? Qual o valor que a gente gera para o colaborador? Eu sou simplesmente uma área de comunicação vazia que vai passar algumas informações, né? E não é assim que a Livelo faz. Então, desde o início dessa nossa jornada em 2018, isso esteve muito presente. Em 2019, como eu comentei, a gente foi atrás de ferramentas, falando do desenho dessa experiência, né? Então, quais são as ferramentas que eu preciso somar esse processo para que a gente torne, de fato, essa cultura parte do dia a dia, né? Ela precisa estar ali na liderança, fazer parte da capacitação, mas eu preciso repensar meus processos, né? E as minhas ferramentas para que elas entreguem isso no dia a dia. Dialogue foi o nosso primeiro caminho e contato para, pensando numa ferramenta amigável, porque um dos nossos valores é simples assim, então não podia ser complexo, né? Senão ia de encontro, não ao encontro do nosso valor, né? E a Dialogue trouxe uma experiência que nos permitia, né, publicar informações relevantes sobre estratégia, cultura, negócio, dar autonomia para as áreas, criarem personas e também postarem o que eu estou fazendo nas áreas, como que isso se conecta à estratégia do negócio e, principalmente, interagirem entre eles, né? Foi um lançamento de sucesso, acho que a gente conseguiu 95% dos colaboradores, tudo bem, que num contexto que não tinha nem 200 pessoas, tá? É importante trazer isso, mas a gente conseguiu, em menos de 48 horas, 95% de adesão, fizemos um challenge de uma geladeira lá cheia de guloseimas, e aí os colaboradores ficaram enlouquecidos, tinha que baixar o app, pegava o diretor na sala, falou, você já baixou o app? Não, então tem que baixar para liberar a geladeira, um case à parte. E aí a gente foi construindo, pensando os nossos processos para conectar no nosso corredor online, né? A gente nessa época estávamos ainda 100% presencial,
né? Não tinha acontecido aí o advento Covid na vida, mas a gente já estava desenhando todo o processo e caminhando essa interação e essa comunicação corporativa via app, né? Fortalecendo a nossa cultura ainda mais, como parte da experiência que eu comentei com vocês. 2020, fomos premiados pela pandemia, né? Acho que não preciso falar muito, todo mundo já sabe, vivemos isso, e todas as empresas tiveram um desafio importante. Como que eu repenso meus processos, práticas, para digitalizar, para manter cultura forte, clima, cuidado com os colaboradores, num contexto novo para todo mundo, onde estava praticamente todo mundo que podia ficar 100% remoto. Bom, aí a gente já tinha começado a parceria super forte com a Dialog, e eu acho que 2020 veio para reforçar o quanto a ferramenta é amigável e o quanto a ferramenta nos trouxe uma perspectiva de atuação 100% digital. Então, a gente brincava, e brinca até hoje na Livelo, de que o nosso app, você em cada ponto, inclusive, tem a assinatura da nossa cultura, tá? O nome do nosso app. Virou o nosso corredor digital, 100% remoto. Então, as pessoas interagiram muito mais no app. E a gente fez uma coisa muito legal em 2020, começo da pandemia, que foi digitalizar nossa experiência de reconhecimento no app, na nossa plataforma. Então, a gente já tinha um programa, a gente tem um programa muito parrudo de reconhecimento, a gente reconhece os nossos colaboradores com pontos Livelo, né? Não podia ser diferente. Então, a gente tem uma série de reconhecimentos para agradecer o colega por jogar junto, por colaborar, para agradecer uma entrega que superou a expectativa, inovação, melhoria contínua, enfim, uma série de categorias para reconhecer os colaboradores que são referência nos nossos atributos, nos nossos valores, né? A gente também faz isso e por tempo de casa. E as pessoas começaram a postar os reconhecimentos no app. Então, o app virou um palco de reconhecimento muito gostoso e muito natural. Então, as pessoas faziam o reconhecimento, tiravam a foto no computador, né? Aquele print screen, postavam no app, e todos curtiam, curtem, comentam. A gente conseguiu trazer ainda mais forte essa experiência de cultura. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, acho que reforçam muito da nossa experiência e o nosso olhar estratégico, colocando cultura e comunicação interna lado a lado. Acho que vale trazer aqui os resultados, né? Muitas pessoas perguntam, essa carinha do nosso app, gente. O app Você em Cada Ponto. Ele é muito famoso lá e as pessoas interagem muito. Agora eu tenho o desafio, né, de como que a gente continua tornando o app e as ações de comunicação interna relevantes, apesar desse número enorme, enxurrada de conteúdo que todo mundo acessa todos os dias. Então, também quero ouvir depois vocês, se vocês tiverem dicas, né, de como que a gente lida com isso. E aí os nossos resultados, né? Falei da experiência, falei da jornada da cultura, comunicação interna lado a lado, e algumas pessoas podem perguntar, poxa, mas é efetivo? Isso gera resultado? Trouxe 3 indicadores aqui, né? O crescimento do nosso índice de confiança na GPTW, né? A gente saiu num ano de pandemia, de 20 para 21, de 83 para 89, aumentamos 7 pontos. E agora, 2022, começo do ano, né? Não sabemos começo do ano, não sabemos nossa colocação no resultado final da GPTW, mas já sabemos o resultado. Saímos de 89 para 91, ou seja, crescemos e continuamos evoluindo, mesmo já com índice, né, de destaque, o índice de confiança de destaque. A evolução dos nossos atributos culturais, algo que a gente mede também, constantemente, 2 vezes por ano, e a gente conseguiu crescer de forma significativa em 2020, gente, 100% remoto, onde eu tinha o meu espaço físico e escritório como principal palco de cultura ali, né, de símbolos, as coisas acontecendo no dia a dia, e eu fui por 100% digital. E eu continuei crescendo e reforçando a cultura no dia a dia. E o outro destaque é o progresso em relação ao nosso NPS, né? A gente sai também, a gente evolui significativamente de 2020 para 2021, né? Tivemos uma oscilação ali no meio do caminho, porque a gente também mede 2 vezes por ano, e tudo isso
nos ajuda a entender que estamos no caminho certo, né? Acho que a gente tem uma atuação, um olhar para a cultura e comunicação de uma forma estratégica. É a forma que eu particularmente, pessoalmente, acredito fortemente e que a Livelo coloca em prática, né? Então, eu sou muito feliz de fazer parte desse processo na Livelo, de trazer a área de comunicação interna não como algo operacional, que faz comunicados, que entrega brindes, a gente também faz isso, a gente faz isso atrelado a um EVP, amarrado a uma estratégia de pessoas, né? E é muito engraçado que os colaboradores, as pessoas novas, os Livelo Lovers, como a gente chama, quando eles chegam a Livelo, eles começam na Livelo, eles falam, poxa, que legal, né? Eu via muita coisa interessante que vocês postavam no LinkedIn. Que bacana, como é bom perceber que isso acontece na prática, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante. Não adianta a gente falar que faz, a gente tem que contar aquilo que a gente faz, né? O storytelling precisa estar amarrado. Queridos, é isso, um pouco das nossas experiências aqui, olhando para a comunicação interna e cultura. Meu LinkedIn, vai ser um prazer conectar com vocês, quem está em casa, quem está aqui presencialmente, e ouvir as dúvidas de vocês. Obrigada, Éder, pelo convite. Obrigado, Vanessa. Só uma dúvida, hoje vocês estão em que formato? Híbrido, presencial? Híbrido. 50%. Boa, legal. Vocês escutaram a Vanessa, né? Comunicação interna e estratégica não é só operacional. Bom, vamos lá seguindo. Quem tiver online e tiver perguntas, por favor, mande. Bia está aí atenta para pegar a pergunta de vocês, que já já a gente vai começar essa rodada. E agora a gente vai falar com Fabiano, que é da Leon Alimentos e Bebidas, que vai falar um pouco sobre digitalização. É um parceiro recente da Dialog e lançou o Leon, gosto muito do nome. Vai que é tua, Fabiano. Bom, eu já estava dando por encerrado o evento depois de tudo que a gente ouviu, né? Bom, boa noite a todos, boa noite quem está no remoto, boa noite quem está aqui presencial, boa noite, turma. Super obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Minha primeira vez aqui no Distrito, já tinha ouvido e lido muito sobre, então muito bacana estar aqui. Enfim, quando eu brinquei que já foi dito tudo, é porque, de uma certa forma, né, eu vou passar por tudo que foi dito, mas contando do nosso jeitinho. Bom, como o Éder apresentou, sou Fabiano Rangel, eu estou na Leão, vou falar baixinho, né, só há 12 anos. Brincadeiras à parte, assim como a Vanessa também, eu não sou nativo da área de comunicação, minha história é um pouquinho mais complexa. Eu entrei na Leão para compor a área, na verdade, para estruturar a área de sustentabilidade. Hoje na Leão eu respondo por uma área que a gente chama de desenvolvimento organizacional e institucional. A gente praticamente ajuda a organização ali com todos os serviços transacionais de suporte, entre eles o próprio RH, a parte de comunicação. Enfim, aí tem algumas outras áreas um pouquinho mais desafiadoras ali em algum contexto, como jurídico, tecnologia e tudo mais. Pode parecer meio estranho, mas eu sou advogado de formação, mas eu já abandonei a OAB faz um bom tempo. Enfim, então já me enveredei para outros conhecimentos, que é muito bacana. Falando um pouquinho da Leão, antes de entrar um pouquinho no Leão, perdão. Até fica difícil de trocadilho aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho da Leão antes de entrar no Leão. Bom, Leão, acredito que boa parte de vocês conheçam, ou então já interagiu em algum dia na vida, né? Todo mundo conhece um pouco, se eu falar Mate Leão, todo mundo já associa direto, né? Mas a Leão é a empresa que produz o Mate Leão. Hoje nós somos uma joint venture do sistema Coca-Cola Brasil, né? Isso desde 2007. A gente hoje, né, estamos com 2 operações industriais no Paraná, a gente tem cerca de 700 funcionários. E por que eu estou contextualizando isso? Porque daqui a pouco eu já conecto isso com o próprio Leon. Né? Desses 700 funcionários, cerca de 70% praticamente são a turma que fica nas operações industriais ou logísticas, ou seja, são profissionais que sempre estiveram, né, desde antes e depois do evento pandêmico, em operações físicas. A gente tem cerca de 10% desse contingente que são atividades administrativas, as áreas de suporte, e a gente tem cerca de 20% que compreende aí o time comercial, o time de campo, e, pela nossa realidade de negócio, a gente tem uma capilaridade em todo o território nacional. Então, a gente vai de ponta a ponta do Brasil. E aqui tem um dado interessante que eu vou colocar em destaque, depois eu reforço isso.
a gente sempre teve uma atividade remota presente e nem sempre a gente percebia desta forma, né? Porque quando eu falo que a gente tem um time comercial, que ele está de ponta a ponta no Brasil, né? Eu tenho um escritório administrativo em São Paulo, as nossas operações no Paraná, eu tenho gente espalhada pelo Brasil todo, e a gente sempre soube trabalhar com isso e nunca se deu conta que a gente fazia isso. Até vir um evento pandêmico e falar, poxa, né, vamos fazer um benchmark? Vamos olhar para dentro de casa. A gente já tinha isso lá. E por que isso é importante? Qual que era a principal queixa que a gente tinha, entre outras, mas qual que era a principal queixa que a gente tinha do ponto de vista de integração com a organização e que, por sua vez, acabava gerando fricções aí no EVP? O time comercial, por exemplo, tinha as suas, vamos dizer assim, expectativas de estar mais presente ao todo do que acontecia na organização. E como eles estavam muito capilares, nem sempre a gente conseguia chegar lá, ou com um e-mail marketing, porque cansativo, ou com um brinde, ou com o que fosse, estava sempre um pouco mais distante de tudo que estava acontecendo. E o time operacional ficava sempre muito mais limitado ao que estava acontecendo naquele micronúcleo de onde eles estavam instalados. Bom, isso por si só não é uma novidade da Leão, isso é um desafio que boa parte das organizações, principalmente essas que têm estruturas mais capilares ou mais presenciais, se enfrentavam. Evoluindo um pouco sobre isso, hoje a Leão é líder de mercado no segmento de chás e infusões, e uma empresa centenária, né? E aqui, por que eu estou fazendo esse destaque sobre isso? A gente tem 121 anos de existência e atua num mercado extremamente tradicional quando a gente olha em termos de produto que a gente coloca no mercado. Contudo, tem um detalhe importante aqui, e aí já traçando um pouco do nosso DNA cultural, né? Ou seja, por onde passa o nosso EVP. A gente costuma dizer que nós somos uma empresa de pessoas, voltada para pessoas, porque no final das contas, o que a gente entrega no final das contas é um ponto de conexão com as pessoas. Quando eu coloco um chá à disposição do consumidor num ponto de venda, e esse chá vai até o momento de consumo do consumidor, eu tenho uma conexão direta ali com milhares de pessoas todos os dias. Até pela nossa capitalidade, pela volumetria que a gente tem de mercado e tudo mais. Então, o elemento que nos conecta como organização é justamente essa paixão por pessoas. E, a partir disso, a gente precisava cada vez mais estar conectado com as pessoas para que a gente pudesse evoluir dentro das nossas estratégias e ambições. Quando eu olho para a realidade da Leão, a gente, em 2018, a gente falou assim, a gente precisa criar um movimento de aumentar a perspectiva, ou estimular o hábito e o consumo de chás, até porque, se eu olho para a realidade do Brasil, né, a per capita disso ela é muito baixa em comparação a diversos outros países, em que pese o chá seja a segunda bebida mais consumida no mundo todo, fica somente atrás da água. Então eu falo, poxa, tem um potencial enorme disso, a gente é uma empresa apaixonada por pessoas, a gente tem um potencial enorme de se conectar com as pessoas. Como a gente faz isso? A gente montou uma estratégia de aceleração de crescer a organização por 5 anos aí, dobrar o tamanho da organização, isso desde 19, e a gente vem conseguindo isso. E aí, no meio do caminho, veio também aí um evento pandêmico e falou, e agora? Né? Só que tinha um DNA que a gente já vinha empreendendo aqui, que é paixão. Segundo, o empoderamento das pessoas, né? E para que a gente trabalhasse bem o empoderamento das pessoas, a gente já vinha trabalhando com outro elemento muito forte, que era a flexibilidade. E é uma flexibilidade que não é do tipo, faça qualquer coisa de qualquer jeito. Não, é uma flexibilidade do tipo, entenda qual é o teu propósito dentro da organização, como você se conecta com ele, e ajude essa organização a se desenvolver e crescer. Então, é muito mais sobre o como você se identifica e o que você entrega, sobre o dia a dia ali do gerenciamento das pessoas, e a gente já vinha experimentando uma série de medidas que poderiam facilitar essa flexibilidade, entre elas, mesmo antes da pandemia, a gente começou, por exemplo, a nossa primeira experiência oficial de home office em 18. Em 17, a gente já tinha entrado com uma experiência de horário flexível, então a gente já tinha estabelecido um horário core, e tinha alguns cortes ali que a gente, né, então as pessoas podiam entrar a partir das 11 horas e sair a partir das 4 horas e organizando a sua vida. Então, a gente já estava trabalhando com esse nível de flexibilidade. A gente já tinha estabelecido uma sexta-feira mais curta, enfim, e até pensando na flexibilidade, né, os ritos que vão compondo isso, em 18 a gente criou um movimento interessante, principalmente para o público masculino, e a gente, enfim, no verão resolveu criar o movimento Bermudes. Então a gente começou a estimular os homens a quebrar o dress code e passar a ir trabalhar de bermuda.
E pode parecer uma coisa muito simples, mas no final das contas, o que a gente estava querendo? Se apaixone pelo que você faz, se empodere pelo que você acredita e ajude essa organização a crescer. Então, essa flexibilidade, qual que é a nossa lógica? Quanto maior a flexibilidade, maior o senso de autorresponsabilização da pessoa, né? Então, a gente partiu muito por isso. Só que a gente começou a perceber que isso exigia ali uma interação contínua. E a gente falou, a gente tem que ser desafiado do ponto de vista de comunicação. E a gente estava trabalhando muito forte isso com os meios tradicionais. E já tentando entender, poxa, como eu evoluo para além disso? Porque se eu estava indo para o home office, eu estava começando já a entrar um pouco nessa medida, a gente sempre teve esse receio de, será que eu vou perder ou não, né, a conexão com o funcionário e quando você perde espaço? E a gente conseguiu achar uma saída para isso, que foi justamente trazer a lógica do Leon, que é colocar a Leão na mão do funcionário. E não é só porque é um app que está ali no celular, né? Mas é porque a gente trabalhou com essa perspectiva do empoderamento. E mudamos um pouco a lógica, e a Vanessa trouxe isso, a gente procurou explorar isso também, que é, a gente tem uma área de comunicação que ela funciona muito mais como uma facilitadora do processo comunicativo. E ela não é a responsável pela comunicação per si. A responsabilidade da comunicação per si, claro, tem aquela comunicação institucional que você faz, que precisa ser reforçada e ela dá o tom, mas a responsabilidade da comunicação passa a ser das áreas, passa a ser dos funcionários, passa a ser do empoderamento que a gente está criando, e para isso a gente precisava criar essa facilitação. E aí o próprio Leon já nasce assim. Quando a gente resolveu implementar a ferramenta, né, com até uma missão um pouco mais reduzida, a gente falou, se é para ser empoderada, se a gente quer empoderar essa ferramenta aos funcionários, a própria escolha do nome precisa vir dos funcionários. Então, primeira coisa que a gente fez, pegou os nossos leões e leoas lá e falou, e aí, estamos trazendo essa nova proposta, e como ela vai se chamar? E a gente precisou explicar minimamente o que era essa proposta, e diversas ideias foram surgindo, e o Leon foi o que, de uma certa forma, acabou ficando muito mais conectado, porque tem muito a ver com a nossa identidade. Evoluindo um pouquinho, né? Então, falando mais diretamente do Leon, depois que eu contextualizei minimamente aqui o nosso contexto onde ele entra. Ele entra, então, na Leon. Em janeiro de 22, a gente se planejou para trazer essa ferramenta em 20. A gente buscou alternativas pelo primeiro semestre de 21, achamos a Dialog, foi um ótimo parceiro nesse sentido, e o nosso primeiro plano de implementação tinha sido em outubro. Só que a gente já ia fazer aquele processo básico. Pega lá um planejamento básico, vê quais são as ações que tem que fazer, customiza isso e implementa. Foi daí que a gente falou, vamos dar um passo atrás, escolher o nome com os funcionários. Vamos dar um passo atrás, vamos começar a trabalhar com os funcionários, o que a gente espera dessa ferramenta, e a gente segurou um pouquinho para implementar, então, em janeiro de 22, e para a gente foi a melhor decisão que a gente tomou, né? E aqui o time no primeiro momento ficou super frustrado, não, porque a gente planejou, porque a gente fez, não sei o que, eu falei, olha, calma. E aí, nessas horas, quando o time entra nesse desespero, eu falo assim, gente, vamos lá. A vida é o que é enquanto a gente segue planejando. Né? Então, vamos encarar as coisas como elas estão, vamos continuar planejando para a gente entrar certinho. Bom, janeiro de 22 a gente entrou com a ferramenta e a gente começou... E aí, por que disso? Né? O que a gente não queria? A gente não queria que fosse uma rede social interna. E quando a gente estava planejado para entrar em outubro, ela ia ser uma rede social interna. Então, a gente falou assim, a gente precisa engajar outras áreas aqui dentro para que a ferramenta já entrasse com outro nível de funcionalidade e a gente, de fato, conseguisse começar a construir um outro entendimento sobre a ferramenta não só como um app, mas como uma plataforma de comunicação, de conexão dos funcionários com a empresa, da empresa com os funcionários e dos funcionários entre eles. Então, a gente começou a pensar como a gente agrega lá dentro para que isso fique forte e trabalhe muito esse empoderamento, ou seja, as pessoas hoje elas são muito mais autônomas dentro da organização. Então, foi por isso que a gente comentou ali que tem uma integração com as ferramentas de trabalho e o objetivo principal que a gente tinha com essa entrada toda, além de ter uma comunicação mais ativa no período em que estávamos remoto, e já respondendo a tua pergunta, Éder, hoje a gente segue 100% remoto. Tá? Todo o nosso time administrativo está 100% remoto. O modelo é o modelo remoto. A gente tem um espaço administrativo de suporte. As pessoas vão lá não porque elas precisam instalar, elas vão lá porque o trabalho presencial, em algum momento, possa fazer mais sentido do que o trabalho remoto. E aí o desafio foi esse. Então, como eu mantenho a Leão próxima das pessoas, não estando na nossa... Eu brinco até, né? A gente estava até comentando com a Thaís de início, né? Eu faço uma analogia lá interna. Nós somos uma empresa de bens de consumo, consequentemente, nosso primeiro
ponto de contato com o consumidor no ponto de venda é a embalagem. E para nós, da área de comunicação, que seja, era muito cômodo a gente ter um escritório, porque era a nossa embalagem. A gente, né, criava todo aquele ponto de contato e a gente já não teria mais. Então, como que eu faço para Leão estar presente na vida das pessoas, onde fosse? Então, o primeiro ganho ali foi justamente ampliar de forma significativa a comunicação da Leão e entre os funcionários, para quem até então estava muito apartado disso. Nosso time comercial, como eu falei, 20% da base, nosso time operacional, 70% da base, ou seja, na prática eu achava que eu tinha uma comunicação ótima, mas eu só alcançava 10%. Opa! E aqui, só para ilustrar, quando eu falei que a gente precisava trazer uma outra lógica para a ferramenta, e aqui, Éder, eu vou me permitir até te contrariar um pouco, quando você falou assim, não, ela pode ser um ótimo suporte de apoio ao RH. Ela pode ser muito mais do que isso. Né? Por isso que eu falei, a gente procurou trazer cada vez mais funcionalidades para a experiência do funcionário, porque a nossa lógica é, se eu quero flexibilizar, se eu quero empoderar, né, eu quero que ele esteja desta forma onde ele estiver. Né? Num fretado, numa sala de espera dentro do time comercial, né, numa área de compras, na casa dele em algum momento. A Thaís comentou, né, poxa, a experiência do funcionário, às vezes, né, ela começa num contato informal, numa mesa de bar. Se tudo isso está na mão do cara, né, ou do funcionário, da funcionária, em qualquer momento de interação no jantar, no café, no que seja, e começa a falar assim, deixa eu te materializar aqui, deixa eu te mostrar tudo que tem aqui dentro que funciona, essa experiência fica muito mais material. Então, o que a gente trouxe para lá? Tem o timeline, que basicamente são as postagens, as interações. A gente trouxe, gente, aqui, deixa eu só enxergar aqui, a galeria onde a gente hoje trabalha com toda os nossos layouts, as nossas frentes de comunicação está ali empoderada, a área de comunicação não precisa ficar enviando nada para ninguém, já está ali a nossa dinâmica de comunicação. O nosso rating, aqui praticamente a gente está começando já a exercitar um pouco de gamificação dentro da ferramenta, com algumas ações. Aniversariantes, aquela coisa, todo mundo sabe hoje quem faz aniversário, de que hora, quando. Você já manda uma mensagem ali, já interage, a pessoa já responde, obrigado, e todo mundo já fica sabendo quem está fazendo aniversário. A parte de benefícios, a gente montou um catálogo inteiro lá, então hoje a gente já despressurizou parte do RH nesse sentido, porque as pessoas já acionam lá. A gente criou todo o arcabouço da própria intranet lá dentro, então as nossas interações, seja para um workflow de aprovação, um reembolso, que seja, tudo que estava na intranet já está lá dentro plugado. A gente criou um mural de ideias, então aquela coisa da caixinha de ideias está lá e as pessoas interagem. A gente colocou lá dentro o nosso próprio site, porque também às vezes a gente quer uma comunicação externa mais ativa. A gente fez uma coisa interessante, somos uma empresa de bens de consumo, a gente criou um formuláriozinho chamado PDV. E qual que é o estímulo disso? O funcionário hoje, se ele está passando num ponto de venda, que é aquilo que a gente falou, a gente está empoderando as pessoas para ajudar a organização a crescer. Eles sabem muito bem, hoje todos os nossos funcionários têm uma visão clara de qual é o nosso planograma de sucesso em toda e qualquer gôndola. Se ele está passando num ponto de venda qualquer que seja, e ele fala, olha, tem um buraco aqui na gôndola, está desorganizado, tem embalagem amassada, então ele vai lá, tem uma geolocalização, bate a foto, identifica com clareza ali em 3 cliques, isso cai diretamente na caixa de e-mail do gerente nacional de vendas, do gerente regional, e dali 1 ou 2 dias você já tem alguém resolvendo aquela situação ou criando uma nova oportunidade de negócio. Fantástico, fantástico. E também a gente criou uma lojinha virtual dos nossos produtos dedicadas aos funcionários. Então, de fato, virou um hub de interação, por isso que eu falei, uma plataforma que conecta as diferentes pontas dentro do negócio. Com isso, a gente também foi explorando um pouco mais outros elementos da nossa comunicação. Então, todas as pessoas institucionais, as pessoas que representam algumas áreas, a gente foi trabalhando muito forte um conceito que a gente tem dentro da Leão, que é de diversidade e inclusão. Né? Então, a gente foi criando todos os personagens, espelhando o que a gente deseja que se materialize dentro da organização. Então, obviamente brincando muito com o trocadilho de leão, leão, e todos os personagens, é que nem família antiga, sabe? Todos eles começam com L, né? Mas justamente para ir criando essa identidade de pertencimento de que somos leões dentro da organização, né? Então, a gente foi criando todos esses personagens lá dentro, desde o Leôncio, da área de logística, da Leontina do industrial, do Leandro do comercial, da Leona do financeiro, do Leopoldo de facilities, ali atrás eu nem li os outros, né? Da Leia de TI, do Leão de RH, do Leonel do jurídico, da Leonor da CI,
que é a comunicação interna, da Lena, do QSE, que é a qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Aqui a gente já tem a Leona da inovação, o Leone do marketing, a Leoca do fiscal, a Leonilda da contabilidade, a Leolina de compras. Né? Então, a gente foi e trazendo, né, diversos marcadores que a gente entende que são importantes serem reconhecidos nas pessoas dentro da organização. Qual é o resultado concreto disso do ponto de vista de engajamento? Né? Hoje, a gente tem uma base de 93% de toda a nossa base de 700 funcionários registradas lá dentro do Leon. Mas mais do que estar registrado, logado, né, com o seu login ativo ali, a gente tem perto de 90% ativos, efetivamente, acessando, né, diariamente, semanalmente, ali, interagindo com as atividades que a gente troca dentro da ferramenta. Né? Então, hoje, a área de comunicação, ela, brinco, né, a gente facilitou bem o trabalho da área de comunicação, porque ela, literalmente, hoje é muito mais um facilitador do processo comunicativo e menos necessariamente um provedor de conteúdo. E quando a gente olha, para ver como isso é interessante, né, a base de acesso, né, como o Éder comentou, no multi-device, a gente tem só 1,4% no iOS, porque a gente sabe que a gente já fez um levantamento sobre isso, a nossa base de iOS presentes ela é muito menor do que a base de Android. Então, para a gente isso é bacana, porque a gente sabe que está chegando onde a gente queria chegar. Né? Então, a gente tem mais de 75% no Android, que é a base mais operacional. Então, a gente chegou onde a gente queria chegar. Esse é o ponto concreto. E os 22% ali de adesão via desktop, que também tem, é praticamente o pessoal administrativo, que é quase 100%. Então, quando a gente falou que a gente queria levar a Leão para ela estar, né, onde as pessoas estivessem, independente, né, do canal propriamente dito, a gente entende que a gente está avançando muito nisso e porque a gente fomenta muito esse protagonismo dentro da ferramenta. Tá? E aqui, né, alguns paradigmas que a gente precisou quebrar sobre isso, quando a gente fala assim, poxa, mas como que você vai disponibilizar toda essa informação, toda essa exposição da organização numa ferramenta que a pessoa pode estar numa mesa de bar, pode estar numa sala de espera de venda, pode estar no fretado, pode estar onde for, se não fica exposto, falei, a transparência é a gente tem como valores dentro da Leão: integridade, paixão, confiança e sustentabilidade. Tudo isso precisa estar traduzido em toda a nossa experiência comunicativa com o funcionário. Então, se eu faço bem feito o que eu acredito que eu faço, não há o que esconder. Se as pessoas compram essa ideia, elas vão só postar o que está lá. Assim, o brinco, né? A ética da estética, né? Essa zeladoria é feita por todos, porque ninguém quer expor nada que não precisasse expor negativamente ali, até porque não tem nada que não pudesse ser exposto ali. Né? Então, não tem mais essa divisão analógica entre interno e externo. Então, a gente está cada vez mais evoluindo nesse processo. E uma vez me perguntaram, qual que é a próxima fronteira? Eu falei, a próxima fronteira, de repente, é a gente plugar os funcionários dentro da ferramenta. Perdão, a família dos funcionários dentro da ferramenta. Os funcionários já estão lá. Porque quanto mais eu engajo a família dos funcionários, mais eles entendem quem é essa empresa e o porquê que é bacana que esse cara esteja lá com a gente. E isso gera um engajamento diferente, que gera retenções e uma série de outras coisas. Então, é mais ou menos essa fronteira que a gente está navegando. Muito, muito legal. Até porque se a família está convencida, vai ser muito mais fácil da pessoa continuar ali, do funcionário estar, né? A gente sabe quanto família trabalha e estão ali conectados. A gente está aberto agora para perguntas. Bia, se tivermos perguntas aí no chat, por favor, me avisa que eu vou aí pegar as perguntas aqui também. Eu só quero fazer uma que está desde o começo me batendo aqui, que é como é que eu pego um pouco do que eu ouço ali no dia a dia da Dialogue, falando com algumas empresas, de como justificar a comunicação interna, um investimento maior em comunicação interna para a diretoria. Acaba sendo uma conversa que fica muito até o nível de gerência, mas tem um pouco de dificuldade de escalar, de subir. Como é que vocês fazem dentro da empresa de vocês, para que essa conversa aconteça, para que a alta gestão seja comprada e seja parceira também da comunicação interna? Fabiano, quer falar, talvez? Só uma pergunta, a questão do PDV talvez seja ligado com isso? Ou não? Também, mas eu vou até ser mais simples na resposta, tá, Éder? Vamos lá, qual é um dos grandes desafios que a gente tem da alta liderança do ponto de vista de
construção de entendimento, imagem, propósito para toda a base de funcionário? Comunicação. Ou seja, conseguir falar diretamente com as pessoas. Tudo bem que o evento pandêmico nos ajudou a criar uma série de alternativas para isso. Mas vamos lá. Da forma como eu mostrei a ferramenta, como ela está hoje. Todo e qualquer funcionário, a qualquer momento do seu dia, ele tem acesso a essa informação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o Marcelo, que é o nosso CEO, ele é um cara bastante ativo, né? Tem uma energia muito bacana. Então, ele grava vídeos com alguma frequência, né? Ele é do tipo de cara que manda mensagem de aniversário para todos os funcionários todos os dias, seja pelo Leon, seja diretamente para o WhatsApp deles, né? Então, estar presente é ímpar nesse processo. E aí você fala assim, tá bom, hoje eu tenho um Leon, isso me resolve muito bem. E as pessoas interagem com ele a partir disso. Quando eu não tinha isso, como que eu tinha que fazer? Para um CEO, por exemplo, que está em São Paulo, se comunicar diretamente com os funcionários, uma comunicação, vamos combinar, fria, né? Porque ela é unilateral, né? Tinha que reservar um dia do seu trabalho, tinha que comprar uma passagem, tinha que reservar um hotel, tinha que, enfim, se reorganizar tudo. Se você faz essa conta, você já pagou esse investimento. De longe. Não só por todo o processo de geração de valor que você tem, mas estou falando aqui conta simples financeira mesmo. Então, é só, assim, achar os meios certos, os argumentos mais próximos do que aquela realidade pode entregar, né? E aí, se você vai como o exemplo que eu dei do PDV, hoje eu não tenho mais uma força de vendas com 100 pessoas. Eu tenho uma força de vendas que se multiplica, no mínimo, em 700 pessoas, para começar. Então, assim, tem vários elementos que esse empoderamento que uma ferramenta como essa traz, quando você... E aí é menos... Até né, a ferramenta é super importante. Mas eu diria que é menos sobre a ferramenta, mas o sentido que você dá para ela. E aí é como você empodera isso na mão das pessoas. Vanessa, Thaís, querem contribuir? Só vou deixar o microfone aqui comigo, porque daqui a pouco eu vou circular pela plateia. Acho que em adição ao que você trouxe, eu volto no tema que eu comentei, né? A comunicação está gerando valor? Como que a gente percebe que a área de comunicação, as ações de comunicação geram valor? Eu estou gerando mais entendimento sobre a estratégia, sobre os produtos e soluções do negócio, né? As pessoas estão vivendo, estão experimentando a cultura no dia a dia. Então, quando a gente começa a olhar para os indicadores e a gente começa a perceber que a gente está melhorando e as pessoas conhecem mais, você consegue vender de uma forma muito natural a importância de um app, da Dialog, das ações de comunicação, do investimento na experiência do colaborador, porque a gente está conseguindo gerar engajamento, porque não é só sobre a comunicação do líder. A comunicação é repetição, é tudo que a gente faz de diferentes formas e a gente vai falando diferentes canais e meios. Então, quando você olha para o indicador e vê o indicador conhecimento sobre estratégia, aumentou, cultura organizacional, aumentou, os indicadores sobre eu conheço, sobre aquilo que meu negócio faz, acho que a gente está fazendo bom uso, né, das ferramentas e da estratégia de comunicação no negócio. Boa. Complementando, a Vanessa falou do pós e mostrando o resultado, mas o antes é dados, né? Vamos fazer pesquisa e vamos ouvir as pessoas o que elas esperam na experiência de trabalho, como que elas querem receber essa informação. Ah, tá difícil, faz um piloto. Pilota e mostra o resultado. Eu fiz muito isso na Via e deu muito certo. E eu só consegui trazer a Dialog, na época a gente era a implementação da Conecta e depois vocês vieram, foi depois que eu fiz uma pesquisa, que a Caruta, que é ex-Ideia Fixa, eu era cliente dela, hoje ela está com a gente lá na Talent Coms, que a gente fez uma pesquisa muito extensa e a gente mostrou que a gente poderia reduzir os esforços de outros canais para apostar na digitalização, isso a gente ganharia muito mais, e num curto espaço de tempo isso diluiria e acabaria ficando até mais barato. Então, assim, dados e pilotar. Não, só, na verdade, quando ela estava falando das métricas, né, dos indicadores, mas complementando o que a Thaís falou das pesquisas, né? Então, acho que é pesquisas e métricas, acho que você convence aí, sem dúvida nenhuma, a alta liderança. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando online, a Cristiane Aliotto. Ela pergunta, qual setor da empresa normalmente é responsável
pelas ações de employer branding? Acho que eu posso responder. Hoje em dia varia muito, tá? Então, tem algumas empresas que isso está dentro da área de marketing, outras empresas na área de comunicação, mas a gente percebe um movimento cada vez maior dentro da área de recursos humanos, né? Então, eu acho que, sendo um pouco mais objetivo, acho que a gente está vendo sempre um olhar ali voltado para pessoas, dentro da área de recursos humanos, sempre tentando fazer essa sinergia aí com os outros departamentos, como, por exemplo, o marketing, a área de vendas, a área de comunicação interna. Acho que o maior desafio não é aonde ela vai estar, mas o como que ela consegue, a área de Employer Brand, se fazer entender para toda a companhia qual é o seu objetivo, o que ela significa, quais os benefícios que ela traz para a empresa e como fazer esse dia a dia mesmo, né, com as demais áreas. Boa. Alguém aqui quer fazer pergunta? Temos. Por favor, seu nome, de onde você fala, de onde você veio. Oi, boa noite. Meu nome é Renata. Eu sou da Simpar, que é a holding da Movida, da JSL. A gente tem e outras marcas, outras 5 marcas. A gente tem hoje o app da Dialog lá, né, que chama Conecta. Bem? Eu conheci a Dialog na época na Via, né, quando eu trabalhava na Via, varejo, e depois a gente levou lá para a realidade. O que a gente percebe hoje no dia a dia? A gente tem uma base legal, né? Hoje estou falando de 40 mil colaboradores, sendo que dentro da minha base do app eu tenho quase 30 mil, então é um desafio grande, porque são muitas pessoas, e 80% delas operacionais, estão na ponta, são motoristas, são caminhoneiros. Então, hoje a gente não tinha como se comunicar antes com eles, e hoje a gente tem, né? Mas está difícil chegar até eles lá e falar, olha, hoje a gente tem uma maneira de se comunicar e hoje você pode acompanhar e você pode interagir com a empresa através desse app. Uma das coisas que eu percebo, e aí a minha pergunta é engajamento da liderança. Acho que falta esse pulo do gato aí para a gente atrair as pessoas e, mais do que isso, mostrar relevância na ferramenta para as pessoas. Eu queria saber da experiência, né, das 2 marcas aí que hoje estão presentes, como que foi o papel da liderança nesse engajamento, não só para atrair a pessoa a entrar no app, se cadastrar no app, mas para manter o engajamento. Acho que esse está sendo o nosso maior desafio. Não atrair pessoas, mas mantê-las lá dentro e engajadas. Ótima pergunta. Acho que falando da liderança, né? É realmente um desafio e o engajamento ele acontece quando a liderança está presente. Então a gente precisa reforçar o tempo todo, né? Líder, você quer? Você pode mandar um e-mail, um comunicado por e-mail, porque a gente não. O povo não arreda a mão dos e-mails. Eles acham que as pessoas só vão ler e-mail. A gente está com a caixa lá com 300 e-mails. Gente, posta no app, as pessoas vão ver muito mais facilmente a informação. Então, a gente tem que lembrar, é um papel da área de comunicação interna ou do próprio RH, de lembrar o líder que ele tem um canal que ele pode postar direto, que ele pode pedir para alguém da área postar como persona, né? E que ele precisa interagir, comentar. A gente precisa fazer esse papel, porque naturalmente ele não vem. Então, a gente tem que atuar como um consultor de comunicação mesmo para dizer, olha, isso aproxima, conecta, manda um vídeo. Então, por exemplo, na Livelo, sempre que a gente tem a chegada de executivos, a gente posta uma semana antes, a gente manda uma mensagem para eles, eles gravam vídeos e a gente solta o vídeo no app e as pessoas já começam interagindo com os executivos uma semana antes. É excelente, a gente já começa com o pé direito. Então, acho que esse é um ponto. E o engajamento é usar a gamificação. A gente faz muito isso na Livelo, o ranking, né? Ranking de interação, então, a cada 15 dias, um mês, sempre surgem ingressos de alguma coisa que vem para a gente para sortear. Olha, os primeiros dos 10 primeiros do ranking vão ser sorteados ou eles vão ganhar direto esses ingressos. No caso da Livelo, a gente usa pontos Livelo também. Então, os mais engajados no app ganham pontos. Então, a gente vai trazendo isso
e amarrando a experiência que eu comentei também, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma ação de Dia dos Pais. Então, tem uma palestra do Dia dos Pais, tem a concessão de pontos para o pai resgatar um presente no Dia dos Pais, e tem toda uma campanha de engajamento que acontece no app. Então, é como que você vai conectando e costurando as experiências. Trouxe alguns exemplos sobre o que a gente faz na Livelo. Vou passar aqui, Fabiano, mas só fazer um comentário que serve para qualquer tipo, enfim, né, de ferramenta como essa. E é muito comum, às vezes, a liderança estar envolvida, mas o CEO, às vezes, não estar envolvido, a diretoria não estar envolvida. Então, eu sou super a favor dessas ações que ela citou, mas precisa haver a interação e o apoio do CEO e dos diretores, para que a média de liderança ali, né, os gerentes, passem a ver maior valor, porque isso começa a ser discutido nas próprias reuniões entre eles, né? E aí as métricas são importantes para ver o quanto eles estão usando, além, claro, não só dessa imposição, mas aí as ações fazerem sentido para eles, né? Mas é muito comum, né, do CEO não estar envolvido, os diretores não estarem envolvidos, a gente querer que a liderança se envolva. E aí entra aquela grande máxima do exemplo, né? Que a gente fala tanto sobre isso. Esse é um exemplo, né? É o walk the talk, né? Se eu quiser dar todos os exemplos aqui, eu vou ser muito repetitivo o que a Vanessa colocou, mas acho que o Leandro trouxe um ponto importante, sim. Esse envolvimento da alta liderança, efetivamente falando, é super importante, né? Então, quando eu comentei, poxa, quando eu mobilizo, por exemplo, o meu CEO para ir até a fábrica, para ir até um centro de operação para falar, isso tem a sua relevância, tem a sua importância, isso vai continuar existindo porque está ali, né? Tem a presença física. Mas, obviamente, é quase impossível que isso aconteça 100% do tempo. Só que quando esta pessoa, né, esse líder vai falar, na casa do CEO, a gente sempre fala assim, poxa, vai lá, e depois você deixa um recadinho que você teve lá, tira uma foto com as pessoas, né, ou avisa previamente, né? Então, você cria essa mobilização lá para dentro, porque você aproxima, né? No nosso caso, felizmente, eu acho que eu tenho, talvez aí, enfim, uma vantagem competitiva, vamos chamar assim, porque a gente tem uma liderança muito engajada com o app hoje. Vou dar um exemplo da minha rotina pessoal. A primeira coisa que eu faço quando eu abro o computador é justamente dar uma olhada no Leon, eu vejo tudo que rolou no timeline, ou eu curto, ou eu faço um comentário, eu entro na sessão de aniversariantes, eu deixo a minha mensagem de parabéns para todo mundo que está lá, e isso acontece com todas as nossas lideranças ali. O que eu não faço tanto, e aí isso é proposital, fazer postagens diretas. Isso eu sou um pouco mais reservado, não porque eu não queira, porque a gente quer muito que esse movimento de postagem, né, venha de baixo para cima, e eu vou lá e interajo com essa postagem. É diferente. E aí, poxa, se alguém posta, vai lá o Fabiano, vai lá o Marcelo, vai lá o Alessandro, que é o nosso head supply, vai lá a Kézia, que é a nossa head financeira, e curte aquilo. Sabe aquela coisa do estou sendo visto, estou sendo percebido, isso tem um valor, né? Isso faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida, faz toda a diferença, né? E nos momentos em que a gente está cada vez mais remoto, em que às vezes a gente não tem mais aquela oportunidade de ser tão visto no corredor, o corredor é digital. Você comentou do corredor digital, né? O corredor digital está lá, né? Então, precisa sim ter aquela conversinha, poxa, você já investiu? Me ajuda a te ajudar? Boa. Alguém mais aqui quer fazer perguntas? Não temos online. Cadê? Temos, Bia. Vamos lá. Temos da Ingrid Lima. Eu acho que essa é mais para o Fabiano, que é como é feita a entrega dos documentos admissionais para serem assinados pelo colaborador. É de forma digital? Sim. Sim. Só um parênteses sobre isso que você quer dar a pergunta, que eu entendi o sentido da pergunta, tá? Quando a gente entrou com a ferramenta, uma das argumentos de defesa que eu trouxe foi assim, a gente está falando tanto aqui de transformação digital e a gente tem um desafio tão grande de levar essa transformação digital para a base, a gente gerou 2 movimentos lá que tem nos ajudado muito. Um foi a flexibilização de benefícios, na linha da flexibilização, e isso precisou acontecer via um app. Foi um trabalho danado, eu tive que montar uma semana de, enfim, suporte lá, e a outra foi a entrada do Leon para as pessoas baixarem e tudo mais. Assim, se eu não me desafiar a levar o Leon para 100% da base, como que eu estou discutindo transformação digital? Esse é o primeiro ponto de contato de transformação digital que a gente pode falar assim, as pessoas vão aderir, vão acreditar, e daqui para frente, se eu quiser gerar qualquer tipo de otimização em máquinas industriais, a turma já está pronta.
É um processo, é mais do que uma ferramenta de comunicação, é um processo de aculturação para o que vem pela frente. Então, a pergunta acho que está um pouco assim, você está sendo coerente o suficiente de olhar o teu workflow todo digital? Estamos. Sim, claro. Boa. Não temos mais questões tão tímidos. Temos aqui, não vamos deixar passar. Seu nome, a empresa que você pertence. Boa noite, gente. Eu sou a Tony Sanji, eu participo da agência do grupo Best Way, no caso conhecido como BWG, e eu queria saber se vocês têm ações com influenciadores dentro das redes sociais, ou se eles são os embaixadores que já eram embaixadores da marca, se tem algum case que vocês poderiam compartilhar. Redes sociais ou no Leão, você diz? Isso, dentro da rede social interna. Os funcionários. Não, a gente não trabalha Não com tem personalidade. grupo? O foco está nos funcionários. Eles precisam se reconhecer. Ok, obrigada. Eu não cheguei a implementar, mas a gente, não sei se foi implementado, mas a gente estava exatamente num processo, quando eu estava para sair no final do ano passado, de selecionar as pessoas para serem as embaixadoras da marca, internamente e externamente também. Então, esses colaboradores. Não é um projeto simples, fácil, mas esse projeto, eu acredito que esteja sendo feito e eu acho extremamente importante. Então, essa é uma das vertentes ali de Employer Branding muito importante para a gente divulgar lá essas propostas de valor, porque você seleciona pessoas que têm determinada influência externamente, essas pessoas fazendo um trabalho muito bem direcionado e com cuidado para que essas propostas, promessas de valor ali sejam bem passadas. Mas muitas empresas têm esse trabalho sendo feito ou já instalado de embaixadores da marca, ali, como os próprios colaboradores. Algumas com influencers, né? Aí não é o caso, mas eu fiz recentemente uma palestra na Squid, que é uma empresa que trabalha com isso, onde ela coloca esses influenciadores digitais ali, né, para dentro das empresas. A gente tem os dois modelos. Como marca, né, marca Livelo, e aí falando de redes sociais, temos embaixadores, sim, né, e a gente sempre muda dependendo da campanha, não é alguém fixo, tá? E internamente, os nossos facilitadores de cultura, eles são responsáveis por interagir, puxar temas no app, olhar para posts de forma diferenciada no LinkedIn, porque a gente tenta refletir no LinkedIn tudo que a gente faz dentro do app, você em cada ponto. Então, a gente tem esses dois modelos, hoje na Livelo. Agora, 8h40, vamos para a última pergunta, a gente se encaminha agora para o final, que é da Renata Barbosa Oliveira, ela está online, ela questiona, vocês acreditam que a intranet ainda é uma ferramenta importante ou já caiu em desuso? Posso começar a responder aqui, a gente não tem intranet na Livelo. A gente consolida tudo no app, você em cada ponto, a gente não acredita na intranet, porque não tem interação, né? É simplesmente um lugar para você disponibilizar as informações. Então, na Livelo, toda vez que a gente fala, olha, e uma intranet? Não, gente, por favor, não. Então, essa é a resposta mais simples e direta. Acho que o movimento que eu vejo cada vez mais acontecendo é exatamente a intranet ainda existindo, exatamente por determinadas funcionalidades ali serem importantes, mas cada vez mais essas outras plataformas estão trazendo essas funcionalidades que a princípio estavam somente na intranet para não precisar utilizar essas diversas mídias aí. Eu vejo a maior necessidade de uma intranet é a questão de organização de documentos e outras coisas, mas a Dialog já faz isso, né? Já há produtos para isso, então é saber usar esse recurso. Eu também não acredito mais em intranet pela intranet. Eu acho que existe a necessidade de organização de conteúdo, de busca de processos, mas tanto que quando a gente conversou, eu também estava derrubando a intranet lá para colocar a Dialog. É o que eu acredito também e recomendo aos clientes. Idem. Com essa, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou online, que veio aqui presencialmente. Um super obrigado especial aos nossos speakers, mais que especiais, Fabiano, Vanessa, Thaís e também o Leandro. Obrigado pelo tempo de vocês, pelo conhecimento de vocês compartilhado. Foi super legal, acho que é uma caminhada de transformação que a gente está vivendo. A gente viu aí pelas perguntas, pelas interações, temos muito
a fazer e a transformar, e a gente está aí junto nessa. Obrigado, boa noite para vocês.